Fala, Amarelocas de plantão, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Lefera, aqui da Amarelo Criativo, e quanto tempo eu sei, eu não apareço aqui. Acontece que eu estou aparecendo, não desta forma, mas tá saindo os vídeos especiais, que são os vídeos da websérie Amarelo Criativo, que são vídeos com intuito mais educacionais, onde eu faço a narração de todos os vídeos, escrevo o roteiro de todos os vídeos, e o Rafael Maravilhoso faz essa edição que tá simplesmente inacreditável, que dá muito mais vida e contexto aos vídeos que a gente lançou. A ideia é lançar 2 vídeos desse por mês, mas lançando já um eu já fico muito feliz, porque trabalhar com conteúdo, meus amigos, já tinha um tempo que eu queria voltar e trazer esse tipo de conteúdo para vocês, onde a gente simplesmente liga a câmera, onde eu simplesmente ligo a câmera e começo a conversar sobre um assunto. Acontece que durante muito tempo eu não tinha muita coisa para falar exclusivamente aqui no canal, então eu comecei a falar muitos assuntos que eu queria conversar, inclusive com outros profissionais lá no Yellowcast. Então, são mais de 100 episódios. Se você não sabia que a gente tem um podcast Amarelo Criativo, tem um podcast onde eu posso conversar com diversos profissionais do mercado que eu admiro demais, tá? Então, eu vou deixar o link aqui. Ele tá disponível no Spotify e nas principais plataformas de podcast, tá bom? Eu sempre quero conversar sobre coisas relacionadas ao mercado de trabalho, mas às vezes eu acho que eu não preciso expressar ou dar a minha opinião sempre em determinado assunto que aparece. Como vocês sabem, o Vagas para Designer é um quadro que eu simplesmente amo fazer e que durante muito tempo ele foi cômico, até que eu comecei a pensar no porquê que essas vagas são tão desse jeito. Eu acho que existe um grande problema no mercado em relação a como essas vagas são construídas, e é isso que eu quero conversar um pouquinho aqui hoje. Quando a gente faz faculdade ou quando a gente entra para fazer design gráfico, a gente sempre teve um pensamento muito travado que era o papel de um designer. E isso é confuso até hoje. Em agência de publicidade que tem um designer fazendo trabalho de direção de arte, ou em um escritório de comunicação que tem um designer fazendo absolutamente tudo, desde pegando briefing, fazendo relatórios de resultados, ou até postando em redes sociais. Então é muito vago ainda, infelizmente, a gente entender, sociedade como um todo, entender qual que é efetivamente o papel de um designer dentro da construção de um trabalho. Eu lembro quando eu lia as vagas, eu ficava muito cagada da cabeça quando eu lia assim: você precisa aprender esse software, você precisa aprender esse software. Acontece que hoje em dia eu não acho mais errado, acho que eu nunca achei errado, eu só não concordava muito, eu vou explicar por quê. Um designer ter que aprender a mexer no After Effects, aprender a mexer no Premiere, aprender a mexer naquilo e naquilo outro. O que eu acho errado é uma empresa querer contratar esse tipo de profissional que tem essas linhas de frentes variadas e querer pagar um salário de uma pessoa só, de uma função só. Isso eu acho muito errado. Eu acho muito errado a gente contratar um designer e querer que ele desdobre peças e crie vídeos e anime os vídeos e pagar para ele só um salário de um designer, que só o salário de designer sozinho já é um absurdo. Ele, então, trazendo todas essas somas dentro do repertório criativo dele e pagar um salário ridículo ainda, isso sim que é absurdo. Não é ruim a gente aprender outras ferramentas, muito pelo contrário, é extremamente necessário que a gente aprenda a trabalhar com outras ferramentas. Por que eu acho interessante a gente começar a aprender outras ferramentas por nós e não pelas pessoas que estão contratando a gente, tá? Se a gente aprende outro software, a gente tem mais um guarda-chuva de prestação de serviço. Tendo mais um guarda-chuva de prestação de serviço, você consegue atender clientes em outras demandas. Atendendo o cliente em outras demandas, você pega outros freelas, pegando outros freelas, mais dinheirinho pro seu bolso. Quando você faz uma marca, principalmente hoje, que a gente sabe a importância de uma marca ser bem estruturada no ambiente digital, a gente pode fazer uma animação
para essa marca se comportar no ambiente digital, seja o Instagram, seja um vídeo institucional que for sair, seja qualquer coisa. É interessante a gente saber fazer essa animação e cobrar por fazer essa animação. Eu não acho errado, como eu mencionei, a gente aprender a trabalhar em outros softwares. Errado, e eu vou colocar errado entre 1 milhão de aspas, ou então incoerente, seria um designer ser responsável pelo social media de uma empresa, o que acontece muito. Tem muito designer que é contratado para fazer um post de redes sociais e esse designer tem que ilustrar Tem. Esse designer tem que ilustrar, esse designer tem que criar o texto, esse designer tem que fazer a postagem, ele tem que entender de público, ele tem que entender de engajamento e não é nada disso. Isso é um trabalho de um social media. E geralmente o social media e o designer, eles trabalham juntos como dupla criativa para fazer esse trabalho acontecer. Acontece que o mercado não entende isso, acontece que o mercado também às vezes não pode nem valorizar esses dois tipos de profissional. Porque eu já escutei bastante de cliente, de pessoas próximas a mim, achando um absurdo ter que pagar um redator e ter que pagar um designer. E eu falei assim, não é um absurdo. Você não contrata todos os serviços finais de qualquer coisa que você compra, não é só uma pessoa que faz isso tudo. Se você compra um telefone, não é só uma pessoa que fez o seu telefone do zero, são várias pessoas para ter um produto final. E isso que eu acho que é muito difícil e isso que o mercado ainda não entendeu. E sinceramente, eu nem sei quando o mercado vai entender isso. E enquanto a gente está vivendo isso e trabalhando nesse mercado atual, porque a gente faz prestação de serviço para esse mercado atual, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa prestação de serviço criativo, tendo em vista tudo isso que eu comentei. Bom, tecnologia tem que ser a nossa aliada. Cada vez mais as marcas vão ter mais importância no digital do que no offline. Então, se você é um designer, você tem que começar a entender como a sua prestação de serviço vai conseguir continuar alimentando essa marca no digital. Seja fazendo stories personalizados, seja fazendo animações exclusivas para marcas, para ambientes digitais, seja pensando em como que a marca vai continuar comunicando com seus clientes, conseguindo novos clientes no digital. Enfim, como que sua prestação de serviço criativo vai atender nessa área que está surgindo. Eu tenho muito amigo que formou comigo na faculdade de design gráfico e hoje trabalham com UX e UI porque o mercado migrou. Isso é normal, isso acontece. Não quer dizer que o design gráfico acabou, meu Deus, não teremos mais design gráfico. Muito pelo contrário, gente. Design, pra mim, é uma matéria que a gente deveria ter estudado, cara, lá atrás, sabe? Na escola. Assim como a gente também deveria ter estudado empreendedorismo e economia na escola, mas isso é um assunto para outro vídeo, porque senão eu vou me delongar demais em coisas que não dão para resolver agora. Mas o pensamento que a gente constrói sendo designer, ele é muito único. A gente consegue, e eu não sei explicar muito bem como ou porquê, talvez aí seja a mágica do design, que é entender o pensamento analítico e construtivo que todo designer tem. Seja para construir um projeto de identidade visual, seja para construir uma interface de um aplicativo, seja para fazer diagramação de qualquer... Enfim, seja o nosso leque de prestações de trabalhos criativos, o pensamento primário de um designer sempre favorece. Tá aí o design thinking, tá aí o sprint, tá aí todas as metodologias baseadas no design para ajudar negócios, para ajudar pessoas, para ajudar marcas, para ajudar a economia. E a gente tem um papel que ele é muito modular. Então, quando eu fico vendo essas vagas e pensando muito com o que a gente está trabalhando hoje em dia, a gente tem esse conflito que não precisa ser bater um de frente com o outro. A gente pode juntar eles de alguma forma. Então, o que eu quero que você pense com esse vídeo, trocando essa ideia com vocês, é o que você pode aprender hoje que vai ser útil para o seu negócio daqui a 2, 3 anos. Eu não estou falando de 10 anos. Porque eu estou pensando na construção do nosso trabalho completamente voltado para a tecnologia. Se a tecnologia dá esses saltos absurdos em poucos intervalos de tempo, o que a gente pode fazer hoje para acompanhar esses saltos tecnológicos em relação ao nosso trabalho criativo? Eu sei, é difícil, não é um caminho fácil de se construir, não tem uma resposta para isso exata, até porque a gente trabalha com pessoas, então
as pessoas mudam, as prestações de serviço mudam, a maneira que as pessoas interagem com o conteúdo ou com o produto, com o serviço mudam. Tá aí 2020 para mostrar pra gente isso. Então, fica aqui mais uma reflexão do que será o seu trabalho amanhã e o que você pode aprender hoje para ser útil, não ser útil, porque eu acho que é útil, mas que possa somar mais na sua carreira criativa. E, de novo, é muito triste ver essas vagas onde as pessoas exigem muito dos profissionais criativos sem pagar ou remunerar da forma que deveriam. Bom, mas como eu falei, 2020 está aí para mudar o pensamento de muita gente em relação a prestações de trabalhos criativos e principalmente trabalhos remotos. Inclusive, a gente gravou um podcast muito interessante sobre como serão as contratações pós-pandemia, o que as empresas vão procurar, o que as empresas vão fazer. Eu gravei um podcast muito legal com o pessoal da RD Station e eu gravei um podcast muito legal com o nosso time criativo falando sobre essas contratações. Eu vou deixar o link aqui embaixo porque a gente discutiu isso um pouquinho mais, trazendo opiniões e trazendo vivências de pessoas que estão sentindo esse mercado mudar tanto e como que a gente pode tirar bons insights disso. Tá bom? Bom, era isso. Eu queria voltar com esse vídeo, eu queria voltar com esse formato aqui pra vocês. Agora que eu arrumei a minha estação de trabalho, eu acho que eu vou ter muito mais facilidade pra voltar e gravar e abrir meu coração sobre assuntos variados da comunicação. Então, se vocês puderem me dar um feedback, se vocês gostam desse tipo de conteúdo e querem que eu volte pro canal, além dos vídeos roteirizados que eu tenho feito. Se isso aqui for legal, me fala. E também eu tenho uma playlist nova aqui no canal que chama Talitano, onde eu falo sobre várias coisas, não só sobre o universo de design, comunicação e afins, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa alugar o ouvido de vocês durante tanto tempo. A gente se vê em breve, eu espero. Beijo pra vocês e boa semana se você tá vendo isso na data de publicação do vídeo. Beijo.